da NAD Rio e vou mediar a mesa Ciências Comportamentais e Transversalidade. O intuito da mesa é abordar um pouco a importância de alinhar diferentes perspectivas de saber, intelectual e técnico também, né? Na realização de iniciativas NAD. E para isso, nós convidamos a Karina de Castro, ela é subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico. A Karina veio presencial e o restante do pessoal tá remoto, tá? Convidamos também a Flávia Ávila, fundadora e CEO da consultoria em Behavior Lab. Flora Pfeiffer, que já falou com o Michael aí, né, Flora? Ela é Head de Ciências Comportamentais da LIT Saúde. E o Henry Nasser, mestre em Economia e Finanças, com foco em Ciências do Comportamento pela FGV e professor de Economia Comportamental e Tomada de Decisão no Brasil, Portugal e Angola. Para começar essa mesa agora, eu vou chamar... A gente vai começar com a Flora, né? E depois vai passar para o Henry, para a Flávia e vamos fechar com a Karina, presencial aqui. Flora, quando quiser, já pode começar. Muito obrigada. Eu só não estou conseguindo compartilhar a tela. Acho que tem que habilitar para convidados. Agora foi. Tinho. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do seminário da NAD Rio. E quando surgiu o convite para falar dessa mesa sobre ciências comportamentais e transversalidade, pensei então como ponto de partida a gente realmente definir o que é transversalidade e numa rápida pesquisa ao Google surgem, né, esses conceitos da transversalidade ser justamente essa possibilidade da gente aprender conhecimentos teóricos pela prática. E, ao mesmo tempo, quando trazemos para o campo das políticas públicas, de ter esta visão interdepartamental, intersetorial, não cilados dentro dos departamentos, né, institucionais já bem estabelecidos, como secretarias, ou, ao mesmo tempo, quando visto no campo da educação, entre diferentes matérias. E acho que isso conversa muito com a própria essência das ciências comportamentais, de ser, por definição, um campo multidisciplinar, não cilado num único departamento, com profissionais de diferentes formações, de diferentes campos do conhecimento que trocam sob uma diferente perspectiva. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de prática, de não ter, muitas vezes, um projeto fim unicamente de ciências comportamentais, das ciências comportamentais entrar como uma lente, como um ferramental, em parceria com temas, né, finanças, transporte, educação, saúde, que a gente consegue aplicar das diversas formas. Mas, ao mesmo tempo, olhar para esse eixo da transversalidade, eu acho que permite uma análise crítica de como o campo evolui e se estamos preservando este traço da transversalidade, seja no aspecto teórico, onde muitas vezes pode haver uma homogeneidade de um programa preponderante dentro de tantas linhas que se estudam comportamento, e, ao mesmo tempo, na parte da aplicação, será que falamos verdadeiramente de uma aplicação transversal, de uma aplicação conjunta, de se pensar em conjunto formas de solução, ou as ciências comportamentais vêm com um modus operandi, né, já pré-definido, em que a gente faz projetos e cocria com diversos parceiros, mas que poderíamos talvez nos desafiar a pensar outras formas de aplicação.
E aí o que eu quero dizer com isso é que temos o campo do conhecimento, ciências comportamentais, que estuda comportamento humano, tomada de decisão, processo de mudanças de hábitos e ação, mas isso é diferente do ferramental, da forma de aplicar, da metodologia que nós temos. E fazer essa distinção, embora as coisas, né, sejam tudo parte desse campo, é muito útil para justamente a gente aventurar quais outras possibilidades temos de se aplicar esse campo para além do que estamos acostumados. Acho que desde 2008, né, com a publicação do Nudge, acho que Nudge virou o conceito mais popular dentro desse campo, principalmente quando a gente fala de aplicações. E apesar de ser uma definição conceitual, ela diz respeito a uma aplicação. Então, como a gente consegue aplicar esse campo alterando a arquitetura de escolha, ou seja, a forma como uma escolha é apresentada para as pessoas de uma forma simples, barata e escalável, sem alterar significativamente os incentivos em jogo, né, respeitando aí a liberdade de decisão. E ela vem muito acompanhada deste processo de design comportamental no que diz respeito à forma da gente aplicar dessas 5 etapas, que são aí as etapas do design comportamental, preponderantes, né, em várias unidades que aplicam esse tipo de projeto, onde a gente define o desafio, diagnostica as barreiras, desenha uma solução, testa, muitas vezes utilizando experimentos aleatórios, que são o padrão ouro de avaliação de impacto, e escala. Mas jogar um olhar, dando um passinho para trás, do porquê existe essa forma, né? E da onde veio. E aí tem esse livro muito bacana, Behavior Insights, justamente do Hausworth, que acabou de conversar com a gente, da Kirkman, onde eles trazem um pouco a história da criação por trás da primeira Nudge Unit dentro do governo britânico, em que surge justamente como uma unidade dentro da gestão pública com uma sunset clause, ou seja, ou demonstrava retorno ou era fechada, de uma equipe pequena, altamente especializada, e onde tinha toda essa primeira vez que essa agenda estava colocada a teste. Então, tem esses impulsos para, será que isso vai funcionar? E o experimento, ele surge aí como uma forma muito objetiva, alinhado também com essa corrente de política pública pautada em evidência, de como a gente afere o impacto causal. Os primeiros projetos que eles fizeram foi na área de finanças, porque trazia um resultado muito explícito em termos de dinheiro. Então, olha, eu já economizei tanto, isso justifica o investimento neste tipo de agenda. E os nudges, eles entram aí como intervenções bem cabíveis nesse cenário, por ser de baixo custo e risco, tem uma implementação razoavelmente simples e tem um alto potencial de retorno, em especial quando você fala de governo, onde a gente está falando, né, de milhões de pessoas ao mesmo tempo em um processo em que 2 pontos percentuais de impacto vai te trazer um impacto muito relevante para a administração pública. E, obviamente, foi um sucesso, acho que esse tipo de aplicação, né? Hoje a gente tem mais de 300 unidades ao redor do mundo, incluindo a Nudge Hill, que se pautam muito neste modus operandi e que foi uma forma da gente consolidar a agenda e ganhar mais visibilidade, trazer muito retorno, muito impacto ao redor do mundo. Eu participei de uma iniciativa na Prefeitura de São Paulo, justamente onde a gente aplicava ciências comportamentais em políticas públicas, com destaque especial para nudges em canais de comunicação. Então, fizemos um experimento para aumentar o pagamento de impostos em atraso, muito inspirados também no projeto realizado aqui pela Nudge Hill, e teve um aumento, né, de 8% no pagamento, e foi a carta implementada pela Secretaria da Fazenda como carta oficial, então explorando os diversos princípios comportamentais, redesenhando a carta e fazendo esse teste para ver qual que seria a carta que melhor funcionaria. E também cito um outro projeto em parceria com um hospital para reduzir o absenteísmo, ou seja, quando as pessoas agendam suas consultas, mas não comparecem ou não ligam com antecedência, né, notificando da falta, onde mudando a ligação telefônica do agendamento e confirmação de consultas da central telefônica da prefeitura, colocando fraseologias para incentivar memória, senso de comprometimento, a importância de se comparecer, a gente reduziu aí em 13% o absenteísmo, então 2 pontos percentuais, e o projeto foi, inclusive, mencionado pelo prefeito em uma ocasião. Então, como vocês podem ver, quando a gente fala em administração pública, são pequenos ajustes, sem um custo extra, são canais de comunicação já estabelecidos, então a gente não está falando de colocar novos, e que trazem um impacto muito relevante, né? Aqui a gente está falando de milhões
de reais de economia com esse pagamento no prazo, e aqui só num hospital iria para mais de 7 mil consultas, sem falar da melhora do bem-estar social, do acesso ao serviço para os cidadãos. Mas vale também a gente olhar, né, e quando que faz sentido aplicar nudges e quando, talvez, qual seria a limitação nesse sentido. O próprio Michael mencionou, mas no último ano tiveram alguns estudos que buscaram justamente entender qual que é o impacto geral desse tipo de atuação, com algumas meta-análises. Esse estudo é muito bacana, que achou, comparando os resultados do governo britânico, dos Estados Unidos, das duas maiores unidades no mundo, um efeito médio de 1,4 pontos percentuais, ou seja, 8% em média de impacto, muito em linha com o que a gente também encontrou em São Paulo. Então, a gente tem essa possibilidade de mudança, mas tem uma magnitude limitada. Um outro ponto é que muitas vezes o nudge ele vai ser eficaz em one-shot decisions, ou seja, uma coisa que você faz uma vez, por exemplo, você paga o imposto, mas será que funciona quando a gente fala de hábitos, de coisas sustentáveis a longo prazo, ou decisões que se transferem muitos em vários contextos? Será que o efeito do nudge ele vem da mudança de um processo que chama a nossa atenção inerentemente por isso, e precisaria de tempos em tempos mudar, ou ele muda, né, sistematicamente, e a gente vê esse impacto? Um outro ponto interessante é que ele é dependente do ambiente, ou seja, a gente vai mudar o contexto, vai mudar um canal de comunicação e influenciar, sim, a decisão da pessoa sujeita àquele contexto. Mas isso não pressupõe uma aprendizagem, uma transferência dessa habilidade decisória adquirida para outros ambientes. Eu decidi dessa forma aqui porque eu recebi essa cartinha. Não significa que eu virei uma pessoa que paga todos os meus impostos em dia ou que paga todas as minhas contas em dia. Então, é uma coisa que um conceito que não vai internalizar uma capacidade de aprendizagem como o Boost, que é um outro conceito da área. E, por fim, o quanto a área em si, principalmente acho que quando a gente fala de nudges, ela é cilada no sentido da aplicação, do background teórico, dar uma ênfase grande no programa de heurísticas e vieses, que é o principal programa, talvez, dentro da corrente das ciências comportamentais. Mas será que a gente também se beneficiaria tendo inputs de outras áreas que já estudam comportamento há muito tempo, exemplo, correntes da psicologia, a análise do comportamento, ou a própria neurociências, própria biologia evolutiva? Será que isso que vai além de só descrever, né, os vieses, eles falam, as pessoas têm uma tendência a se comportar assim, portanto, vou chamar isso de viés de tanto, mas, na verdade, entender por quê, entender as causas que levam a esse tipo de comportamento, será que nos ajudariam a evoluir na maturidade de soluções, reduzindo assim, né, o potencial de, por exemplo, dar errado? E também, quando a gente fala em aplicar, será que a gente vamos fazer esse projeto de economia comportamental nesse sentido, e não verdadeiramente se colocar no lugar do profissional que lida com aquilo, né, e verdadeiramente pensar em outros tipos de solução para além de um ferramental de nudge, para além de um ferramental de projeto comportamental? O que será que a gente, além disso, conseguiria pensar? E aí eu acho que à medida que a gente avança em maturidade de aplicação e de força de agenda como um campo mesmo, né? Então tivemos aí mais de 10 anos de aplicação de nudges, quais serão outros desafios sociais que a gente não está enxergando por essa ótica desse potencial de aplicação, para além desses problemas a nível de indivíduo de última milha, de eu já tenho um sistema que funciona, mas preciso fazer esse simples ajuste nessa decisão final? E quais outros problemas a gente pode buscar resolver? E aí tem toda essa discussão, né, dos problemas complexos que demandam soluções complexas e que a mudança das ciências comportamentais é uma parte deste quebra-cabeça. E eu trouxe aqui a área que eu tenho mergulhado mais, que é a área da saúde, em especial da promoção de saúde. E a gente vê que dentre as principais causas de morte do mundo, né, de todas as causas, temos aí uma vencedora sem igual, que são as doenças cardiovasculares, com 32%. E, fora isso, outras comorbidades, as taxas
só crescem ao redor do mundo, diabetes, esteatose hepática, e os próprios estados de sobrepeso e obesidade. Então, hoje, 1/3 da população brasileira está em um estado de sobrepeso e obesidade, e esse número cresce assustadoramente entre jovens e crianças. A previsão é que em 2035, metade da população do mundo esteja no quadro disso, e sem falar a conexão que isso tem com outras comorbidades e também com quadros, por exemplo, de saúde mental, que cresce cada vez mais. Então, como a gente olha para essa questão, né, de saúde, pensando em estilo de vida e promoção de saúde? E temos aqui, eu trouxe alguns exemplos de nudge que tangenciam esse tema. Tem as escadas de piano na estação de metrô, né, o The Fun Theory, não sei se alguém já conseguiu ver, para incentivar movimento. Tem esses exemplos de colocar mensagens no carrinho de supermercado chamando a atenção para incentivar mais o consumo de produtos naturais, mas achar que esses pequenos tweaks, que essas pequenas coisas resolvem um quadro como esse até uma utopia, né, da gente achar que é um problema tão drástico e que vai trazer muitas questões fisiológicas e também impactos mais sociais e ambientais, são só resolvidos pela decisão do indivíduo neste momento final. Principalmente quando a gente está falando de uma mudança que precisa ser consistente e brusca ao longo do tempo, e não só temporal. E aí, dentro da medicina, né, dentro da área da saúde, se fala muito da medicina do estilo de vida. Então, quais são esses 6 pilares que seriam importantes para se ter uma vida mais, não só longeva, mas com mais viver nas plenas capacidades físicas e mentais. Mas mesmo dentro da medicina, isso entra como, ok, é importante, estilo de vida, né, mudança de comportamento é a chave, mas como tornar isso realidade? E somos os especialistas nisso, né? Somos os especialistas em mudança de comportamento. Então, como a gente faz essa conexão do que é, de fato, importante para a saúde e como implementar? E tem, sim, estudos e modelos, né, e dentro da saúde, eu acho que o principal é esse daqui, o estágio da mudança, que fala, quando a gente coloca essa visão do 1 a 1, quais são os diversos estágios da mudança que um paciente passa, quando a gente vai olhar para um desafio comportamental, digamos assim. E aí eu trouxe também aqui o Combi, que ele é muito utilizado para mudança de comportamento em saúde, assim como em projetos de nudge, talvez vocês estejam familiarizados com esse. Mas e aí, como a gente aplica isso? Como a gente aplica isso em escala, né? Como a gente traz dessa perspectiva teórica e, de fato, consegue criar um modelinho para além do médico dê uma lida sobre isso e tenta aplicar lá no seu consultório. E o que eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos é justamente com o conceito de uma consulta comportamental. Então, pensando nisso de ter uma intervenção para mudança de comportamento a longo prazo, né, e para internalizar essas habilidades decisórias dentro da pessoa, expandir o repertório, então em linha com a literatura de Bush e de self-nudges, como a gente faz esse processo de design comportamental no 1 a 1, criando essas mudanças de comportamento a longo prazo. Então, saindo de uma visão só de autocontrole, disciplina, e sim trabalhando este processo de formação de hábitos e de olhar para as decisões automáticas que muitas vezes a gente gera. E que é uma abordagem diferente da psicoterapia, que talvez explore questões mais profundas, mas sim justamente com esse olhar da economia comportamental de vamos olhar para o teu contexto, vamos olhar para as suas decisões automáticas, vamos olhar para os seus hábitos e pensar juntos, diagnosticar quais são as barreiras envolvendo padrão de comportamento, ambiente, crença, relações, estratégias para superar. E o teste, ele vai muito nessa perspectiva de uma pessoa, mas como ela repete isso ao longo dos dias, e a escala seria esse aprendizado, né, que acaba ocorrendo. E nisso, a gente já está numa equipe de 18 cientistas comportamentais, mas o que é bem legal é que justamente tem esse trabalho de transversalidade. Então, para além, talvez, de economistas comportamentais, né, e cientistas comportamentais que a gente está acostumado, como a gente traz um analista do comportamento para o jogo, um psicólogo de TCC, uma nutricionista comportamental, um neurologista, para expandir cada vez mais o repertório. E acho que um outro aprendizado bem bacana é que muitas vezes falar o que a pessoa deve fazer ou tentar já sugerir
e como muitas vezes, quando a gente fala em intervenções de escala, eu não deixo de fazer isso, né? Já vindo com uma carta onde traz um insight, um princípio, a gente tem uma certa prescrição de comportamento. E talvez guiar a pessoa por meio de perguntas para que ela mesma tenha essa autonomia, mas chegue nas respostas do por que eu faço isso e como eu posso modificar, evita uma reatância, que pode explicar muito dos efeitos quando os nudges não funcionam, e aumenta a probabilidade disso ser implementado. Então, também unir esses dois campos, assim, foi muito interessante nesse sentido. Mas a consulta comportamental, então, e acho que a gente sempre tem esse olhar mais do indivíduo. Então, como eu vou no momento final da decisão, ajustar as decisões para serem as melhores, seja para a pessoa, seja para o bem-estar coletivo. Quando a gente fala de nudges, das aplicações que eu trouxe anteriormente, acho que era uma visão muito de, na escala, na média, como eu mudo simples decisões dos indivíduos. Aqui, na experiência da consulta comportamental, a gente está olhando como eu faço uma mudança longitudinal de uma pessoa ao longo do tempo e como eu crio um modelo que seja viável de escalar isso, né? E utilizando cada vez mais tecnologia, como a gente automatiza algo assim, para não ser só uma consulta, mas sim ser todo um acompanhamento ao longo do tempo, misturando síncrono com assíncrono. Mas como a gente também expande essa visão de aplicação das ciências comportamentais para formas mais amplas. Então, como sai desse foco do indivíduo e olha para esse olhar sistêmico, entendendo quais são possíveis intervenções que mudam comunidades, né? Então, grupos populacionais como um todo, grupos dos quais a gente se identifica, porque talvez essa seja uma forma muito mais sustentável de garantir a mudança de comportamento a longo prazo, em vez de ficar só focando um a um. Então, como eu crio essas tendências maiores dentro daquele grupo e de forma mais ampla, como a gente usa as ciências comportamentais também para redesenhar os sistemas existentes, seja de incentivos, seja de legislação e regulação, seja sistemas culturais e sociais. Por exemplo, quando a gente fala nesse meio da saúde, começa a ver quanto das nossas próprias normas, repertório e coisas que a gente associa com positivo ou negativo, é influente de muitos sistemas de propaganda, do que é mais barato num dado contexto, do que é mais fácil num dado contexto. Flora. Acho que os exemplos são muitos. Então, finalizando por aqui, só com essa provocação de o que mais a gente consegue olhar. Obrigada. Maravilhoso. Vamos deixar as perguntas para o final, para todo mundo ter tempo de apresentar. Queria lembrar também aos participantes para se atentarem aos 10 minutos, senão vai complicar a vida da Karina no final. Que ela tem um voo para pegar. O próximo será o Henry Nasser. Pode começar, Henry. Olá, bom dia. Me ouvem bem? Me veem bem? Sim. Perfeito. Primeiramente, bom dia. Um prazer estar falando nessa manhã com vocês hoje. Eu que sou um apaixonado pelo tema das ciências comportamentais. Quem aqui me conhece sabe disso. Já aproveito também para cumprimentar as minhas companheiras aqui de mesa redonda, também Pedro, Rafa, Alexandre. Prazer estar falando com vocês. Uma pena não ter podido participar presencialmente dessa edição, mas com certeza nas próximas oportunidades estaremos juntos. Eu sou Henry Nasser, eu sou Client Lead hoje na consultoria B-Way, coordenando equipes, coordenando projetos para a implementação das ciências comportamentais, intervenções baseadas nas ciências comportamentais em diferentes setores, diferentes áreas, educação, finanças, sustentabilidade, por aí vai, tanto na esfera pública quanto na esfera privada, ao redor de toda a América Latina. Então, dentro desse conceito, desse guarda-chuva da transversalidade, eu queria explorar com vocês hoje o que tange o conceito de transversalidade relacionado à aplicação das ciências comportamentais entre diferentes setores, o que é comum, o que é especificidade,
transmitir também o que seria a transversalidade entre países, ou seja, contextos regionais completamente diferentes, ainda que eu posso falar aqui do ponto de vista de América Latina, temos muitas similaridades, mas cada país vai ter o seu contexto político, o seu contexto socioeconômico e por aí vai, e para isso precisa estar internalizado dentro das metodologias de mudança de comportamento, como bem a Flora estava comentando aqui, modelos que levam em conta não só a questão do indivíduo em si, mas do contexto, do sistema no qual ele está inserido, e isso vai fazer parte das hipóteses comportamentais pelas quais a gente trabalha no dia a dia, e transversalidade no que tange a diferentes perfis, ou seja, como as equipes com diferentes backgrounds, com diferentes experiências, diferentes carreiras também, podem trabalhar num objetivo comum, tendo a estratégia comportamental no seu core, no seu cerne. E começo aqui, dentro dessa indagação que surgiu na fala do Michael, do que vem depois da estratégia, da aplicação de uma estratégia nudging, não? A oportunidade que a gente vê hoje é transformar as empresas, as instituições, para que sejam organizações realmente orientadas, dirigidas pelo comportamento, não só informadas pelas ciências comportamentais. E o que isso implica? Aí eu queria explorar 3 pontos principais com vocês hoje. O primeiro deles, eu gosto muito da fala do Michael Hausworth, que ele utilizou no final da apresentação dele, mas também já vi em outras apresentações, de que as ciências comportamentais não podem ser encaradas como somente uma caixa de ferramentas para soluções de problemas pontuais. Sim, são importantes, sim, contribuem, mas a gente tem que encarar as ciências comportamentais, e agora todos aqui somos embaixadores, embaixadoras das ciências comportamentais, tem que ser encaradas como uma lente, ou seja, como uma caixa não só de ferramentas, mas sim de óculos, de como enxergar o mundo a partir desse conhecimento, desses ferramentais, desses recursos como um todo. E como que isso se vê no dia a dia dentro dos projetos que a gente vem trabalhando? Os insights comportamentais, a gente busca que eles estejam desde o início do projeto, desde o estágio inicial do desenho estratégico de novos produtos, novos serviços, novas iniciativas como um todo, tanto na esfera pública quanto privada. Não só depois do que a gente chama de go-to-market, não só depois de que um serviço já foi lançado ou um produto já foi lançado e a gente precisa fazer otimização desse produto ou desse serviço. Sim, ajuda, sim, parte também de como a gente escala os achados aplicados a um projeto específico, mas cada vez mais a gente vem enxergando dentro dos outros praticantes com os quais a gente vem trabalhando esse valor no desenho estratégico logo no início, logo no estágio inicial, para ter já essa visão de antemão sobre o conhecimento, sobre o desenho baseado no comportamento humano dentro mesmo da iniciativa, dentro da estratégia, logo de início. E isso uma das principais barreiras ou os temas que surgem quais são as capacidades de empresas, organizações de grande, médio, pequeno porte. Hoje a gente já trabalha, a Biway nasceu na Espanha, mas a gente já temos mais de 100 consultores espalhados pela América Latina, e a gente vem desenhando em projetos de diferentes contextos, criação de novos produtos financeiros, pensando no bem-estar financeiro da população, trabalhando também em novas plataformas educativas e criação de comunidades, novas comunidades integradas já à ciência comportamental no ramo imobiliário, por exemplo, uma infinidade de setores. E não importa muito, aqui não é um contexto específico de uma grande, média ou pequena empresa ou organização com a qual a gente trabalha. Vai muito de como a gente empodera as equipes. E aí eu entro no meu segundo ponto. É imprescindível, nos ajuda muito, logo ao início de um projeto, no início de uma colaboração, a gente fazer um mapeamento das principais, primeiramente, necessidades, prioridades estratégicas, ou seja, o que aquela instituição está buscando, até para fazer sentido, para ver se a gente está alinhado na aplicação das ciências comportamentais, o que está sendo buscado, o que está sendo priorizado, e não só isso, o que é a capacidade daquela instituição, ou seja, quais são os recursos que ela tem, o que ela pode aplicar, investir isso, recurso humano, inclusive, e os perfis.
quais são os perfis que fazem parte daquelas equipes, ou seja, como que a gente extrai o melhor do valor de cada uma daquelas pessoas que trabalham naquela instituição, coordenando com os trabalhos com a equipe comportamental. E o ponto aqui é que as pessoas, as equipes, elas não precisam falar a mesma coisa, mas a gente precisa ter uma mesma língua, ou seja, as pessoas precisam se entender. E aí eu utilizo aqui uma fala que eu utilizo muito no dia a dia, que todas as ferramentas, recursos, modelos de mudança comportamental precisam ser o mais east possível para quem está na gestão e para as equipes que trabalham naquele projeto. Para alguns de vocês, acho que acredito que alguns já conheçam a ferramenta EAST, foi desenvolvida pelo próprio BIT na Inglaterra. É um acrônimo que fala que, idealmente, as iniciativas deveriam ser fáceis, atrativas, sociais e oportunas, ou seja, no momento oportuno. Então, eu transmito muito essa ideia de que seja fácil a aplicação também para quem está trabalhando naquele projeto, que a gente retire fricções, retire barreiras, para que todas as ferramentas, os conhecimentos, casos de êxito, modelos de mudança comportamental que sejam específicos, que podem ajudar especificamente um projeto, estejam ao alcance da mão. Isso a gente muitas vezes pode não pensar, mas ajuda muito num contexto de novas pessoas integrando equipes, que é normal dentro das organizações, que precisam trabalhar esses conceitos de uma maneira atrativa, colaborativa e trocando experiências entre os que já estão trabalhando naquela iniciativa, como traduzir, como transmitir esses conhecimentos e trocar experiências, dado que no nosso campo hoje surgem achados a todo momento, a todo instante. Porque no final, o que a gente vai estar falando de um modo muito simplificado é a aplicação do conhecimento científico nesse contexto corporativo, institucional. Trabalhar sobre hipóteses comportamentais, que seja fácil a gente identificar a partir do objetivo da instituição, identificar comportamentos concretos que a gente vai mudar para atacar aquele problema, como que a gente analisa os fatores psicológicos, enviesamentos cognitivos, regras de bolso que influenciam naquele comportamento, e a partir dessas hipóteses comportamentais que estejam bastante refletidas para que a gente consiga criar as estratégias que ataquem especificamente essas hipóteses criadas. E aqui eu sou muito do pensamento de que no more biases, né? Já existem milhares de vieses, muitas terminologias identificadas por vários pesquisadores e investigadores ao redor do mundo. Algumas nomenclaturas talvez sejam distintas para o mesmo conceito. Então, eu sou muito do pensamento de que se existem muitos vieses, é porque mesmo o modelo que a gente está utilizando para explicar a tomada de decisão humana, ele não está 100% correto, a gente está simplificando muito. E nesse ponto, eu faço a conexão com as metodologias. A gente já está chegando no momento também que a gente tem tido muitas metodologias, cada uma com as suas especificidades, naturalmente, como é natural de se esperar, porque foram criadas em diferentes contextos, em diferentes países, em diferentes momentos. O esforço que eu tenho feito é de organização e fazer com que essas metodologias se conversem, ou seja, o que a gente consegue identificar que nos ajude de uma maneira de uma maneira fácil, atrativa, que a gente consiga trabalhar com o que mais aporta valor das metodologias, simplificando o processo e capacitando as equipes que vão trabalhando dentro desses projetos. E eu entro no meu terceiro ponto, e pego o gancho também da primeira conversa e retomo aqui o início da minha fala do o que vem depois de um nudge. Não? Eu vejo que é a melhoria contínua, quer seja da comunicação interna, quer seja da comunicação externa. E como que a gente vem fazendo isso e vem colocando esforços? Muitas vezes, os dados existem, mas não são relevantes. Muitas vezes, os dados existem, mas não são utilizados. Acredito que é chave, temos trabalhado muito em alguns projetos, para o aprimoramento de bases de dados das instituições com dados comportamentais relevantes. A gente não precisa de uma infinidade de bases de dados, mas a gente precisa, sim, de dados sociodemográficos combinados com comportamentais, atualizados constantemente a partir de uma interação contínua entre a instituição e o seu público-alvo. Isso é chave para que a estratégia continue sendo aplicada, que não termine só em um nudge.
segundo ponto, subponto nesse quesito é da gente não só pensar... Falta 1 minuto. Tá? Perfeito, obrigado. Para a gente não só pensar no público-alvo em si, nas barreiras comportamentais, pensando muito no modelo do Combi que a Flora apresentou também, a gente utiliza muito no nosso dia a dia, mas pensar também no como que a gente facilita a tomada de decisão dos demais stakeholders para que aquele comportamento objetivo do público-alvo seja levado a cabo, seja implementado. Então, todas as pessoas que contribuem para aquele comportamento, quer seja algum intermediário local, algum intermediário regional, outros, a própria comunidade, o que a gente precisa mapear para que a gente consiga esperar, que a gente consiga desenhar o que se espera de cada um desses stakeholders e pensando também nas próprias equipes que vão estar trabalhando nesse projeto. E eu termino aqui com a questão da difusão dos achados, a organização dos achados, a comparatibilidade entre os achados. Tem sido feito um esforço muito grande dentro da comunidade das ciências comportamentais como um todo para a comparatibilidade dos achados. Destaco aqui uma iniciativa da Linnea Gandhi, nos Estados Unidos. Ela tem feito uma iniciativa que se chama Cartografia dos Nudges, Nudges Cartography, que busca exatamente dar luz sobre como que a gente consegue comparar, quais são as limitações ou oportunidades para comparação entre diferentes contextos, entre diferentes setores, de nudges específicos, de iniciativas específicas. E assim a gente vai conseguindo aplicar e expandir cada vez mais o campo. E falo muito aqui da questão também da gente trabalhar com novos temas também. A gente precisa discutir, a gente já tem discutido questão de open data, novos formatos de padronização, compartilhamento dos códigos das análises e, principalmente, aqui o reconhecimento de cada uma das pessoas, dos embaixadores e embaixadoras que vão difundindo os conhecimentos e aplicando os conhecimentos das ciências comportamentais dentro das suas atividades, dentro dos seus contextos nas instituições. Perfeito, Agora vamos convidar a Flávia Ávila para começar a sua fala. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Realmente, eu tenho seguido esse seminário do NudRio, tenho admiração incrível aí pelo time que fundou, pela Rafa, Sherman e todos os envolvidos aí. Então, parabéns. Fico muito feliz também de fazer parte desse painel, de uma mesa que é fundamental. Eu não estou conseguindo compartilhar a tela também, se puder liberar, que é fundamental, né? As ciências comportamentais são ciências aí que precisam da transversalidade no dia a dia, e a gente está trabalhando, ainda não estou compartilhando, pessoal. Trabalhando nesse sentido. Pronto, foi. Então, fico feliz de fazer parte aí desse momento aqui hoje. Falar um pouquinho para vocês sobre a minha visão também desse tópico. Acho que a gente teve cumprimento aí a Flora, o Henry e o Karim, que não está na mesa, que é um privilégio participar com vocês. Eu queria falar rapidamente sobre a minha experiência. Eu sou economista e eu estava na área privada, eu resolvi largar tudo em 2011 para fazer um mestrado em economia comportamental. Um pouco maluco, porque naquela época era bem pouco conhecida a área. Eu peguei esse mundo do BRC lá e como cresceu tão rapidamente essa área pelo mundo todo. Voltando para o Brasil, a gente reuniu alguns pesquisadores, a gente lançou o Guia de Economia Comportamental Experimental. Quem colocar no Google, eu botei no final que é a Hold também, pode baixar o livro de conta dos principais pesquisadores aí brasileiros, mas também internacionais no tema, como Richard Kelly, Daniel e tudo mais. E a gente, em 2015, também lançou a Behavioral Lab, que é uma consultoria que trabalha aí com projetos tanto no setor público quanto no setor privado, e também com cursos para pessoas físicas, como cursos dentro da empresa. Tem sido uma jornada incrível, como grande apaixonada, entusiasta
Fico muito feliz as pessoas que surgiram desde então. Então, a gente aprende cada dia mais aí com as pessoas que estão nesse trajeto, nessa aventura aí com a gente desde bastante tempo. E a gente também fundou a economiacomportamental.org, aqui da Flora faz parte, algumas pessoas fazem parte aí com todos nós. E por que ciências comportamentais, né? Então, primeiro, ele estuda e testa a tomada de decisão aí, de cidadãos e organizações. Quem está aqui, a maioria já é da área, alguns iniciantes, eu queria trazer essa reflexão, que são cidadãos e organizações de diferentes setores e segmentos. Então, a gente está estudando constantemente, testando como esse comportamento acontece. Ela evidencia um gap gigante entre intenção e ação. A Flora estava falando da área de saúde, você pergunta se a pessoa tem vontade de fazer, ela fala que sim, ela tem todos os dados, informações, mas a gente não processa de maneira ótima todas as informações e a gente tem um gap para gerar aí mudanças reais de comportamento. E ela identifica alguns desvios sistemáticos que a gente fala. Então, a gente começa a ver pessoas indo para a direita, quando elas poderiam ali estar acertando no alto. Né? Então, esse olhar muito pragmático para como o comportamento funciona e como a gente pode efetivamente construir intervenções que mudem comportamentos e mudem ambientes de contexto. E trazendo um pouco o que o Michael falou, então, acho que esse manifesto que ele colocou foi um manifesto bem difundido, né, muito interessante na área, que é as ciências comportamentais como uma lente, e não só como uma ferramenta, então como uma lente de como você vê o mundo e algumas nuances que talvez você não veria antes se não tivesse esse conhecimento. E a gente acredita em uma frase que eu falo, que somos só seres humanos, somos incríveis, né? Construímos arranha-céus, fazemos vacinas, fazemos coisas maravilhosas, mas somos seres humanos. E por isso a gente tem aí as ciências comportamentais como uma ferramenta poderosa para gerar mudanças comportamentais. E quando a gente fala de ciências comportamentais, o diagnóstico é muito importante. A transversalidade nesse sentido, ela é fundamental. Você vê como a ciência é transversal. Então, como as pessoas realmente se comportam naquele contexto. Qual a diferença entre intenção e ação? Quais os gatilhos e vieses que influenciam aquela tomada de decisão, para que a gente, entendendo alguns desses processos decisórios, alguns deles aqui, não vou entrar em detalhe, a gente consiga agir de forma mais efetiva e gerar essas queridas e desejadas mudanças de comportamento. E teve uma rápida ascensão no mundo. O BIT é um grande ator nessa dinâmica, aí, que é gerar pequenos detalhes gerando grandes resultados. Então, intervenções para mudança comportamental mais efetivas, estratégias de ações mais eficazes e menos custosas, resultados mensuráveis e escaláveis. Eu sou professora, além de MBA Vacada, eu sou professora da SPM e da FGV. E a gente tem o prazer de trazer os cases, os poucos que estão realmente publicados. Até recentemente, né, Rafa? Perguntei, Rafa, o que tem mais de nudges aí para a gente trazer nas aulas? Estou feliz aí com essa mudança que a gente vai ter mais informações. Então, a gente vê que os projetos da Nudge Rio, quantos trabalhos incríveis e feitos, que geram grandes resultados e que vão ser feitos, felizmente, cada vez mais. Eu acho legal esse relatório da Ernst Young, que está em Economics, né? Eu posso falar Behavioral Science, como megatrends. Então, pessoas que não conhecem hoje, que cada vez mais conheçam e usem mesmo como lente em projetos focados nessa área e se aprofundem cada vez mais, né? Solucionando aí desafios e criando impacto. O que a gente trabalha, né? A gente trabalha nas ciências comportamentais aí, análise do processo de decisão como diferencial. Então, revisão da experiência do cidadão, revolução digital e inovação de ponto, jornada do consumidor e do cidadão, eficácia de ações, políticas públicas e terceiro setor,
Então, várias aí alternativas para a gente estar trabalhando. E o mercado propõe diferentes alternativas, né? Que muitas vezes eles não consideram um ponto importante para a falibilidade das decisões deles. E a gente usa, quem conhece um pouco aí, quem é mais dessa área, eu acho que já conhece um pouco os cards, a gente usa os workshops, os pontos, para inspirar a gente sobre os principais e teses principais aí que podem dar como caixa para a gente criar soluções. E aí, falando um pouquinho, por exemplo, eu gosto desse exemplo da posse do Papa em 2005. A gente vê aí a posse do Bento XVI, a gente vê aqui do Papa Francisco, esse mundo totalmente em mudança, e a gente vê aí se fosse em 2020, 2021, que ele fez. E nesse mundo tudo, uma coisa é certa, é o comportamento humano, como a nossa mente funciona, como vários viés afetam a nossa tomada de decisão e como o contexto importa muito. Exemplos do que a gente está da economia comportamental, ciências comportamentais da Behavioral Lab. A gente tem um projeto que eu vou falar para vocês, usando a economia comportamental para reduzir o índice de direção, que foi um sucesso e muito mais forte, acredito, do que várias políticas públicas hoje existentes. Antes da WWF, a gente criou aí na Jornada do Turista, dentro das Cataratas do Iguaçu. A gente trabalhou com perfil comportamental e experimentos aí para oferta de planos de poupança, um problema gravíssimo da nossa sociedade. Lembrando que falta 1 minuto. Argumentos para atendimento em call center, já, meu Deus! Encantamento e retenção da Previdência. E eu queria mostrar o vídeo da Heineken e fechar com esse projeto aqui. E aí eu comento. Quando vejo amigos meus que não estão bebendo, tomando aguinha, chego a entrar na flora. A gente quer falar com um motorista que chegou lá no bar dirigindo e é influenciado pelo ambiente a beber. Intenções era o juramento do motorista. O motorista assinava esse papel, a ideia era que ele parasse para pensar naquele momento. E aí, automaticamente, você ganha uma porção da casa. Quando a gente chegou na mesa também de cardápio específico para o motorista. A gente faz uma intervenção comportamental, a gente quer sim mudar aquele comportamento na hora, mas também fazer ela refletir no futuro. Aprecie com moderação. Um exemplo aí de vários nudges criados no ambiente que teve um resultado fortíssimo. Né? Então, o nudge ele é o objetivo do bem-estar dos participantes, não bloqueia opções, vocês sabem. E aí eu vou trazer a ideia de mais um nudge, ele pode ser também uma ponta do iceberg. Né? A gente tem, sim, situações onde incentivos, proibições, informação, educação, persuasão, boostes, enfim, podem ser bem efetivos na mudança de comportamento. Então, acima de tudo, as ciências comportamentais, elas estudam aí o contexto das decisões. E é incrível o poder que a gente pode ter no nudge. E queria deixar aqui para vocês também, quem quiser aprofundar, o Guia de Economia Comportamental, que é um trabalho aí que eu ainda bastante atual, apesar de ter sido em 2015, e também um curso que a gente está tocando de ciências comportamentais aplicadas, para que possa aprofundar mais nessa fase. Eu fico à disposição nas redes sociais, no LinkedIn, quem quiser adicionar lá, a gente pode continuar essa conversa por lá. Muito obrigada, é com vocês. Muito obrigado, Flávia. Agora, daremos continuidade com a Karina de Castro. Pode começar, Karina, você que está presencial. Fica à vontade.
Gente, bom dia a todos. Prazer estar com vocês. De fato, é um prazer. Eu tive a oportunidade de conhecer a Flávia numa mesa também do Congresso da ABDE, que eu pude fazer a mediação. Ela e a Rafaela, não sei se vocês todos trabalham tanto com economia comportamental já na prática, mas eu estou nessa vida de gostar muito disso há muitos anos, então a Flávia sempre foi uma referência, principalmente na difusão, né, da economia comportamental no Brasil, com o guia de economia comportamental, não só com os trabalhos feitos, mas a tradução de textos, né, muito significativos da área. Então eu agradeço muito, porque se a paixão também foi à frente, é porque a gente vê a paixão em outros, né? Isso é efeito manada. E, obviamente, né, a gente acaba se contagiando. E com a Rafaela, que não está aqui nesse momento, mas eu agradeço muito a oportunidade também de estar aqui. Ela, inclusive, lá em 2019, quando o Sherman e ela fizeram também o evento, eu acadêmica na UERJ, fazendo meu doutorado, pensando, meu Deus, eu quero conversar com outras pessoas, porque aqui só me zoam, né? E eu vou brincar, falar isso para vocês, porque é verdade. Quem aqui é advogado? Levanta a mão. Somos poucos, então se a gente plantar árvore no Rio de Janeiro não vai ficar mais fresco, né? Que bom. O que importa para a gente saber é que no direito, e aí esse é o meu ponto de falar aqui com vocês hoje, a minha contribuição, sou advogada também, fiz meu doutorado em Direito Público na UERJ, meu mestrado na FRJ, e graduação na extinta Gama Filho, da qual muito orgulho. E o meu ponto para vocês é que, desde que eu comecei a trabalhar com economia comportamental na academia, sempre o direito, por conta da sua perspectiva, tem um resguardo maior com a introdução de ciências sociais aplicadas, né? O direito percebe de forma diferente os insights da economia, das ciências políticas, e cria-se barreiras teóricas que, por vezes, precisamos suplantar em alguns argumentos e alguns debates. Então, eu vou tentar fazer com que os meus jargões jurídicos sejam mais simples, já que a plateia é, obviamente, muito mais dada e, com certeza, muito mais rica do que nós do direito, né? Porque a gente faz um voto de pobreza nesse cenário. Mas quero também aqui agradecer, esqueci de agradecer logo no início, a presença da Flávia, minha amiga Flávia, que hoje é assessora da presidência do Procon Rio, e, inclusive, consumidor, né? É uma voraz atenta às questões de ciências comportamentais para fins de proteção do consumidor. Então, só para vocês entenderem como a ciência comportamental invade as instituições e, de fato, requer que nós pensemos, né, e repensemos essa introdução. E no direito, senhores, eu vim para fazer uma fala e eu vou fazer outra. O NAND, esse ano, né, o livro emblemático do Thaler e do Sunstein está fazendo esse ano 15 anos. Né? Ele foi lançado em 2008 e nós temos 15 anos de nudges como uma vontade de ser teoria, e isso é uma premissa, né, que eu trago para debate, porque isso não é consensual, mas para muitos ainda não é uma teoria, mas se inclina, né, para se construir premissas de teoria. E por que no direito é tão difícil, né, da gente entender ciências comportamentais e aplicá-las ao direito? O direito parte de uma ciência muito mais fechada, hermética, em teorias filosóficas, em comportamentos éticos que não dialogam num primeiro momento com o pensar do experimentalismo humano, com o pensar de entender como o comportamento de fato funciona. Quem aí a gente já conversou, quem em alguma medida já me viu falando desse assunto, porque volta e meia eu falo desse assunto em alguns lugares por aí, o direito, ele pensa no dever ser, na prescrição do comportamento, de como o comportamento deveria ser. E as ciências comportamentais, a economia propriamente, ela pensa em como as coisas são, no que de fato o fenômeno faz e como ele funciona. De pronto, o direito se afasta desse movimento, porque o direito é não matar. Se você matar, pena tal. Não faça isso, mas o não fazer, não faça, não seja, não isso, não aquilo, são prescrições que primeiramente nascem de um saber ético, de um agir ético, de um agir moral. Karina, então,
realmente difícil. Talvez de todas as ciências com as quais a gente dialogue, né, hoje nas ciências sociais aplicadas, o direito seja ainda mais dura para apreender os ensinamentos que as demais ciências sociais aplicadas constroem, principalmente em relação à percepção do comportamento como insumo para a própria produção do direito. Senhores, não pise na grama. A criança pisa. Por que o adulto pisa? Não pise na grama. Deveria ser uma prescrição. Não vou pisar. Mas por que o adulto pisa? Eu estou brincando porque essa é uma norma social, mas a gente poderia estar falando aqui de outras normas jurídicas. Não venda um overbooking não permitido por lei, companhia aérea. E por que a companhia aérea vende? Não faça venda casada dessa forma, empresa tal. Por que faz? Porque, senhores, porque com certeza há explicações comportamentais que justificam uma prescrição de dever ser o quê? Afastada. Então, o direito tenta e pode aprender com tudo isso a ser o quê? Eficiente. Porque muito direito nasce, quando as grandes instituições jurídicas nascem, elas não nascem porque, em alguma medida, elas querem ser eficientes. Essa pegada de eficiência, ela nasce para o direito lá na década de 70, com o movimento realista norte-americano, depois europeu. E aí a gente tem uma prescrição de eficiência do direito. A norma não pode estar aí porque ela está. Ela tem que trazer o resultado social pretendido. Mas o direito não se preocupou muito com isso. Não embeber de outras fontes. E aí começou-se na década de 90, principalmente, com o movimento da ciência política, na década de 80 também. Mas aqui no Brasil a gente apreende mais lá na década de 90, nos anos 2000, essas interdisciplinaridades. Por que eu estou falando disso tudo? Porque o direito ainda tem muito a caminhar para aprender tudo isso que vocês ouviram desse time de estrelas aqui. Eu nem quero trabalhar com tudo que eles já falaram, porque eu acho que a nossa contribuição aqui como advogada, né, metida a gostar de economia comportamental, metida a trabalhar com isso na tese de doutorado, mas advogada. A minha base para falar para vocês é que o direito ainda precisa caminhar muito. E ele caminha, mas com passos talvez mais pequenos, mais necessariamente robustecidos de certezas que outras ciências não precisam para caminhar. Eu falo isso para vocês porque em 2017, quando o Thaler ganhou o Nobel, perdão, minhas mensagens de WhatsApp ficaram louconas, porque todo mundo sabe que eu gosto disso, eu recebi umas 30. Eu escrevi um J, todo mundo gostou, até hoje o pessoal reverbera esse J que eu escrevi. Mas toda vez que existe alguma falha, e existem algumas falhas de economia comportamental, é o triplo de mensagem que eu recebo. Porque fulano mudou os resultados da pesquisa, aí vem assim, aos 30. Tá vendo? Isso aí é que nem Lost. Essa história nunca acaba e é totalmente sem lógica. Eu tenho um amigo que toda vez que a gente vai almoçar, é um amigo que eu almoço toda semana, ele faz essa mesma piada. Eu, cara, 5 anos de amizade. Vira a página. Então, brincadeiras à parte, e é procurador de Estado, então você vê que ele é realmente chato. Então, brincadeiras à parte, gente, esse pessoal é enjoado mesmo. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente precisa caminhar. E o direito, como uma das estruturas de política pública, você não vê política pública desenhada sem segurança jurídica. O direito é dos pilares de qualquer construção de política pública. A gente vê muita questão privada, e tudo bem, no privado muito se admite flexibilidade, mas no público não. A gente tem a política pública e o direito está ali. O juiz está falando assim, ei, se você não olhar para mim, vai dar blá blá. Eu não vou, isso aqui não vai para frente. Então, quando a gente olhar para políticas públicas, a gente precisa entender como assegurar que ciências sociais aplicadas conversem com o direito e construam
eficiência jurídica. A gente tem alguns caminhos, a gente está muito melhor do que há alguns anos, né? Alguns anos em que ainda se tinha muito mais descrença com todos os aportes da ciência comportamental, mas esse ano, principalmente, a gente tem bons avanços com bons textos, principalmente na produção brasileira com RCTs e com outros testes experimentais importantes utilizando ciências comportamentais. Minha mensagem final, para a gente não estourar o tempo, e fazendo, obviamente, uma fala muito mais flexível, mais convidativa à reflexão, é dizer para vocês que, como o viés do otimismo da Thalis Charot me impõe, eu acredito, de fato, que a gente tem uma ciência, para além, né, de relatórios, eu acredito mesmo que as ciências comportamentais nos guiarão para um futuro com maior eficiência jurídica. Porque essa é a minha preocupação, é entender de fato onde eu consigo implementar uma norma com maior resultado e com menor custo, que é o desejável no ambiente público. O caminho até lá, eu não sei qual é. Eu acho que a gente ainda tem muito a apreender teoricamente para que a gente, no Brasil, possa implementar mais experimentalismo. Existem ainda muitos arremates teóricos que não foram feitos no Brasil e que precisam ser feitos e que são importantes e são interessantes, né? Mas para que a gente possa aqui aplicar mais experimentalismo utilizando categorias jurídicas, a gente precisa desses arremates mais ajustados. Eu acho que esse é um esforço que as instituições estão fazendo. Falei não aleatoriamente da Flávia aqui, por conta do PROCON, mas é porque a gente vê em algumas instituições isso acontecendo de fato. O PROCON Rio é atencioso com essas questões de entendimento do comportamento e alinhamentos comportamentais, em alinhamento de vieses e heurísticas. E a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, ela é incrível ao construir, né, uma unidade. Agora, eles têm uma unidade específica também, eu esqueci o nome agora, que eu tive um neném recentemente e eu ainda sofro de amnésia. Então, outro dia eu chamei meu marido de Felipe, falei, Felipe, vem cá. Ele não veio, gritei, Felipe, vem aqui. Aí, que Felipe, porra? Meu marido é Vinícius. Então, eu ainda estou me adaptando um pouco a essa vida de esquecer o nome das pessoas, mas eu esqueci o nome da instituição da CVM. A CVM há algum tempo produz relatórios, né, utilizando entendimentos de argumentos e conclusões com aportes em economia comportamental para entender o comportamento do investidor e como protegê-lo, tutelá-lo melhor no ambiente altamente nichado, né, uma regulação específica, altamente específica. E a gente constrói institucionalmente cada vez mais uma narrativa. Não é uma narrativa com um caminho claro, simples, tranquilo, mas tenho certeza que, por exemplo, não só essas duas instituições, mas a Prefeitura do Rio de Janeiro caminha firme e forte nesse propósito, nesse desejo, e espero que a gente se encontre daqui a 1, 2 anos e a gente possa falar que como esse time aqui, que estava ouvindo despretensiosamente sobre economia comportamental, pôde mudar um pouco o cenário não só do Rio, mas o cenário do Brasil, sendo aí referência para outros lugares, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Desculpa a fala informal, mas eu espero que a gente tenha tido um momento de respiro e de curiosidade sobre esse mundo jurídico também. Obrigada. Maravilha. E você não falou comigo, né? Graças a Deus. É tipo o Homer Simpson. Eu estava esperando que ia tomar um choque aqui. Aí eu ia continuar, que é o viés. A gente está com pouco tempo para pergunta, então só se tiver uma pergunta muito urgente aí, vocês fazerem. Porque não é preciso chamar o Sherman de volta à mesa, nosso coordenador e mestre de cerimônias. Foi um nudge, né, que a gente fez agora. Então, Sherman, por favor. Obrigado, Karina. Bom, gente, bom dia. Mais uma vez, ele falou coordenador e mestre de cerimônias, mas eu estou agora como palestrante. Eu já tirei o chapéu, botei outro chapéu, né? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a experiência no NED Rio. Quem viu a programação do evento viu que tem 2 momentos desse, um comigo e um com a Rafaela, porque vocês vão ver que são
dois momentos bastante diferentes. Eu, por um acaso, não vou falar muito de ciência comportamental. Eu vou, antes que a Karina saia, eu vou fazer uma referência a ela. Não, eu sei que você tem que pegar um voo. É só que é que eu vou fazer assim, eu vou mostrar que isso não é Lost, que isso tem fim, porque eu trago para vocês a parte da ciência de dados, como a gente faz para comprovar a eficiência e eficácia das intervenções nudge. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês a Nudge Rio dentro da... Tem um passador aqui, eu não sei se... Será que funciona? Eu apertei, ele vibrou, não aconteceu absolutamente nada. Então, eu estou apertando aqui. Não, vamos lá. Eu vou... Alguém aí me escuta aí atrás, na cabine de comando? Beleza? Então, avança o slide aí, por favor. Né? Mostrar que a gente funciona dentro dessa estrutura maior que a prefeitura. Nós somos... a prefeitura tem várias secretarias, entre elas a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento. Eu não sei como é que é o código que eu vou fazer para você. Orelha. Homem-Aranha. Quando eu lançar a teia, você muda, tá bom? Dentro da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, nós temos o Instituto Fundação João Goulart. E o Instituto Fundação João Goulart, ele tem 4 coordenadorias, sendo que uma delas é a Coordenadoria de Dados e Comportamento, onde eu atualmente sou o coordenador. E dentro da CDC, isso vai cansar rapidinho, eu sei, vamos fazer só um. Né? E nós temos a Nudge Rio, e aqui vai aparecer este pequeno ser que vos fala, isso, eu. Tá? Então, deixa eu me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou astrônomo, é uma formação um pouquinho inusitada, especialmente para uma plateia de ciências comportamentais. Eu tenho um doutorado em física teórica, já é bastante incomum isso também, mas eu sou servidor municipal concursado, eu trabalho na Prefeitura do Rio há mais de 25 anos. E dentro da minha carreira como servidor municipal, eu tive o privilégio e a sorte de fazer parte de um programa chamado Líderes Cariocas, que por sinal a coordenadora chegou aí, eu estou vendo... Babi, coordenadora de gestão de lideranças da Fundação João Goulart. E isso realmente mudou a minha vida dentro da minha carreira como servidor, porque eu tive acesso, a partir desse programa, a várias formações, né, um programa de capacitação, aceleração de carreiras e eu ouso dizer, de abertura de novos horizontes. E eu tive a oportunidade, dentro desse programa, fazer o curso de Nudge. Né? E o curso de Nudge, um dos professores... é o antigo coordenador da CDC, que é o Sérgio Bastos. Né? Eu estou hoje coordenador porque o Sérgio se aposentou recentemente. Ainda esse ano ele se aposentou, ele também é servidor de carreira, 30 anos de prefeitura, ele está aposentado agora e foi o meu professor, né, meu mentor nessa minha nova carreira dentro da prefeitura, quando eu migrei de astrônomo para cientista de dados. E o Sérgio é um dos fundadores da Nudge Rio. Né? Então, dentro do programa Líderes Cariocas, eu me deparei com esses dois gigantes, Sérgio Bastos e Rafaela Bastos, que apesar do sobrenome não tem parentesco nenhum. Tá? E é claro, né, até pela foto que eu escolhi já propositalmente, dá para ver que a Rafaela é bastante mais amistosa e acolhedora que o Sérgio. Né? Rafaela fala de tudo isso que a gente está falando aqui. Vieses, heurísticas, atalhos mentais. O Sérgio não. O Sérgio é matemática, matemática, matemática. Mas eu gosto de matemática. Então, quando acabava a aula, todo mundo ia falar com a Rafaela, eu era o único que ia falar com o Sérgio. Tanto é que assim que ele teve a oportunidade de expandir, a Nudge Rio resolveu crescer, a gente estava já conversando bastante, ele me convidou. E eu saí do planetário, que era onde eu trabalhava originalmente, e comecei a trabalhar com o Sérgio. E qual é a nossa função dentro da Nudge Rio? A nossa função é trabalhar muito o conceito de causalidade. Né? Porque quando você faz... Isso é a coisa que mais me apaixonou dentro desse ramo, é você conseguir comprovar cientificamente que alguma coisa que você fez na sua arquitetura de escolhas, que você mudou o seu ambiente, realmente afetou o comportamento das pessoas. Então, é você migrar de uma relação de correlação. Aconteceu, mas será que aconteceu porque eu fiz isso? Não sei.
para uma relação de causalidade. Estabelecer um nexo causal entre a sua intervenção nudge e o resultado obtido. E quando a gente fala isso, eu sempre trago essa frase, né? Isso aqui é uma frase que tem 100% de certeza e correlação. Ninguém vai dizer que eu estou mentindo. Tá? Comecei a engasgar, eu ia beber água, mas eu estou com medo de morrer. Então, 100% das pessoas que bebem água morrem. Tá certo isso. Mas elas não morrem porque elas bebem água. Então, isso é uma correlação forte. Mas não é um nexo causal. Para quem gosta de brincar disso, eu recomendo um site, que é o site do Tyler Virgen, que é um advogado de Harvard. Ele faz isso por esporte. Tá? E eu trouxe esse aqui, que é a correlação mais forte que eu encontrei lá no site, que ele pega um gráfico em vermelho do orçamento americano gasto com ciência, conquista espacial e tecnologia e confronta com a quantidade de suicídios por enforcamento, estrangulamento e sufocamento, e vocês veem que os gráficos são basicamente o mesmo gráfico. Então isso é uma correlação muito forte, mas não tem nada a ver de causalidade. Eu não vou dizer assim, nossa, vão lançar mais um foguete, vou me matar. Né? Não é assim que funcionam as coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado entre uma correlação e a causalidade. E com isso a gente faz os famosos RCTs que já foram citados aqui, a sigla em inglês para teste randomizado controlado, basicamente um cabo de guerra entre dois grupos de pessoas. Quem são esses grupos? O grupo de controle e o grupo de tratamento. Então, essa é a metodologia ideal, padrão ouro de qualquer intervenção nudge, e é isso que a gente procura fazer na Nudge Rio. Mas para a gente fazer isso direitinho, a gente precisa de duas coisas. Primeiro, construir uma amostra sólida, embasada cientificamente, e depois, claro, fazer o nosso teste de hipótese. A gente costuma trabalhar com a questão da hipótese nula, que é dizer que os tratamentos e o controle são a mesma coisa. Então, o ideal para mostrar que o nudge funcionou é você refutar a hipótese nula, mostrar que o tratamento é diferente do controle. Aqui eu dou uma pausa para falar um pouquinho de como a gente tem que construir uma amostra, mas, na verdade, a gente tem que trabalhar com 4 coisas. 2 a 2 vão dar 4. Pode mudar aqui. Primeiro, você tem que saber o total da sua população. Quando você sabe a quantidade da população, quanto você tem na sua população, para dessa população tirar a amostra, a gente chama de população finita, óbvio. Quando você não sabe, você joga o maior número que você conhece, que é o infinito, que é um conceito abstrato matemático. Então, são 2 possibilidades que você trata. E, claro, que variável você quer tratar? Você pode trabalhar com a variável que trata de médias. Então, por exemplo, altura média da minha população, idade média da minha população, ou a questão da proporção. Você escolhe uma característica, assim, por exemplo, nessa sala, quantos são homens, quantos são mulheres, quantos estão sentados à direita, quantos estão sentados... Isso, proporção. E como a gente trabalha com justamente confrontar comportamentos, proporção é o que a gente mais faz. Né? Então, está aqui os cálculos matemáticos de como a gente calcula o tamanho da amostra, não é o que a gente quer ver a essa hora da manhã num seminário de ciência comportamental. Mas não é tão difícil assim, especialmente se eu focar na questão só da proporção. E a principal informação que eu quero dar para vocês é aquele númerozinho mágico que é o Z, que é o ponto da distribuição normal. É isso que a gente vai buscar no nosso cálculo. Por quê? O que é uma distribuição normal? É essa curva em forma de sino, que foi bem explicada pelo Gauss, um matemático do século XIX, e que ela funciona muito bem para qualquer variável aleatória. Então, por exemplo, um dado que saiu ontem, por acaso, idade média da população, expectativa de vida do cidadão. Né? No Brasil, agora está em 75 anos. Vai ter gente que vai nascer e morrer, infelizmente. Então, um pedaço muito pequeno da população vai viver dias. Um pedaço muito pequeno da população vai viver 100, 110 anos. Mas, na média, o grosso da população vai ficar ali no meio. Então, qualquer variável que seja realmente aleatória, ela se distribui assim. Foi isso que o Gauss mostrou. Então, é sempre com isso que a gente trabalha. E aí, a gente traz para esse gráfico o conceito de índice, né, de confiabilidade. Então, se eu tiver nesse intervalo aqui, do 1,96 negativo para 1,96 positivo, eu digo que eu tenho 95% de confiabilidade no meu experimento. Quer dizer, a área debaixo do gráfico aqui
95%. Eu vou ter 2,5% para cá, 2,5% para lá, mas 95% está abrangendo aquela região. Se eu quiser mais confiabilidade, é só alargar o gráfico mais um pouquinho. E aí, por exemplo, outro número mágico que surge é o 2,57. Isso é uma conta. Não tem muito o que argumentar quanto a isso. Mas é esses números que a gente persegue para fazer a comprovação, ou, no caso ideal, a refutação das hipóteses. Pode avançar. Então, já sei qual é o tamanho da minha amostra. O que eu preciso fazer agora é escolher os indivíduos dentro da população. E assim, tem que ser uma amostra boa o suficiente para eu conseguir, a partir da amostra, retornar para a população com dados interessantes, com dados válidos, com dados úteis. Aí eu trouxe um exemplo de uma amostra ruim, né? Isso é um exemplo que eu já faço várias vezes, eu não tive tempo de fazer com vocês. Mas eu faço uma pesquisa e eu faço uma única pergunta: você gosta de responder pesquisas? E, para minha surpresa, 98% das pessoas gostam de responder pesquisas. E eu fiquei muito surpreso porque eu odeio responder pesquisas. E aí, claro, isso é um exemplo para mostrar o que é uma amostra enviesada. Porque se você odeia responder pesquisas, provavelmente você não respondeu a minha pesquisa. Então, só respondeu quem gosta de responder pesquisas. E aí eu saio todo feliz. Nossa, o pessoal bem colaborativo, 98% da população, não é uma amostra ruim. Então, a gente precisa fazer uma amostra boa. Como é que nós fazemos na NUD Rio? Nós criamos a amostra probabilística estratificada. Probabilística porque é uma amostra que a gente sorteia. Ela é aleatória, randomizada. E estratificada porque a gente respeita as diferenças da população geral. Então, nesse exemplo mais básico, tem uma característica que divide a população, né? São pessoas que estão de calça e pessoas que estão de vestido, sem julgamentos. Eu posso dividir essa população usando essa característica. E aí eu tenho a população geral dividida baseada numa única característica, que é vestimenta, e aí eu conto, vamos dizer, eu tenho 47% de pessoas usando calça, 53% de pessoas usando vestido. Aí, na hora que eu calculo o tamanho da minha amostra, eu sei quanto é que é, eu tenho aquela conta mágica lá do Gauss, e aí, dentro da minha amostra, eu vou sortear 47% de indivíduos de calça e 47% de indivíduos de vestido. E aí eu criei uma amostra representativa da população. Mas não é só vestimenta que difere a população. Eu posso criar outras características, eu posso reconhecer outras características, cor, por exemplo. Então, eu posso criar estratos de cor. Então, agora eu separei a população em estratos de cor. E aí eu vejo o percentual de cada um, e é isso que eu vou jogar para dentro da minha amostra. Pode complicar? Claro que pode complicar, porque tem mais características. Então, aí eu tenho vestimenta, eu tenho cor, eu tenho tamanho. Então, eu posso escolher a minha variável de interesse e, por exemplo, dividir a minha amostra em tamanho. Ou eu pego a mesma população e divido em cor. É uma opção do pesquisador fazer desse jeito e a escolha vai refletir na qualidade da tua amostra. Feito isso, aí sim eu posso começar o experimento NUT. Eu tenho um grupo de controle, eu tenho um grupo de tratamento. Eles foram criados com base na sólida estatística. E aí o que eu faço com isso? Eu aplico o experimento. Deixo rodar o grupo de controle. Calma, filho. Volta a teia. Obrigado. O grupo de controle, ele vai viver a vida normalmente. Ele vai ter todos os incentivos e estímulos que eles sempre tiveram. E o grupo de tratamento vai receber um incentivo a mais, vai receber um tratamento diferenciado com a metodologia NUT. Aí sim, eu vou para os dois grupos e vejo a proporção de pessoas que aderiram a um determinado comportamento. Vamos supor, eu tenho duas portas aqui no auditório, eu quero ver quem entrou pela direita, quem entrou pela esquerda. Então é proporção, não é média. E no grupo de controle eu tenho X indivíduos que fizeram aquilo que eu esperava, dividido pelo total. Isso é uma proporção. E aqui eu vou ter X indivíduos, dividido pelo total, outra proporção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar as duas proporções. Saber, se a proporção é igual, então o comportamento de um é igual ao comportamento de outro, o que eu fiz não interferiu em nada.
Só que esse igual não é exatamente um igual, né? Não é um igual matemático, algébrico, é um igual estatístico. Então, ele tem que estar igual dentro da margem de erro. Então, o que a gente faz? Continhas, continhas e mais continhas, né? Aí, mas assim, depois dessas continhas, eu chego nesse número mágico que é o Z. Lembram dele? O ponto de inflexão aqui na curva normal. Então, se eu tiver com o Z nesse intervalo aqui do 1,96 negativo ou positivo, eu digo que eu estou com 95% de confiabilidade dentro da área da normalidade, da igualdade. Uma coisa é igual a outra, eu refutei, eu comprovei a hipótese nula, então meu experimento não funcionou. Então, eu quero um Z maior que 1,96, ou maior que 2,57, ou maior que o que quer que seja, dependendo do nível de confiabilidade que eu queira imprimir, que eu queira dar na minha resposta. Geralmente a gente usa 95%. Então 95% é um nível de confiabilidade bom, então você busca, depois dessas continhas todas, obter um Z maior que 1,96 ou menor que menos 1,96. Dito isso, eu trago finalmente, terminando aqui a minha apresentação, algumas coisas que aconteceram na vida real. Como eu vou trazer 3 experimentos para vocês, eu chamei essa parte da minha apresentação de O Bom, o Mal e o Feio. Tá? Isso é uma referência de um filme bastante antigo, não sei se todo mundo conhece esse filme, mas é um filme que é relativamente famoso para a minha faixa etária, para mais. Então, de trás para frente, eu vou começar com o feio, e eu já peço desculpas, calma, ao pessoal da Nadir, em especial a Rafaela, não sei se ela está presente, está ali atrás, tá? Porque assim, eu vou dizer que é feio, uma das coisas mais bonitas que a gente fez na Nadir Rio. E é feio por quê? Porque não teve comprovação estatística. Lembra que eu estou com o meu chapéu de cientista de dados, que foi logo que começou a pandemia de Covid. Não sei se todos se lembram, a frase mais poderosa que a imprensa disseminava, assim, vamos achatar a curva. Né? O que isso queria dizer? Que você tem uma curva, né, de infecção, e se todo mundo ficasse doente ao mesmo tempo, essa curva ia ficar muito alta e ia colapsar o sistema de saúde. Então, assim, vai ficar doente de qualquer jeito, mas vamos tentar espalhar esses doentes no tempo, vamos achatar essa curva. E aí nós produzimos essa imagem, colocando a curva achatada, comparando com o Pão de Açúcar, a paisagem do Rio dá a dica, vamos achatar a curva, e espalhamos isso para um único grupo de WhatsApp, que foi o grupo dos líderes cariocas, com um pedido singelo. Enviem à vontade, mandem para quem vocês quiserem. E, para nossa surpresa, essa imagem rodou o mundo. Tá? Rodou tanto o mundo que nós vamos parar no The Guardian, que é um jornal lá do Reino Unido. Eles se interessaram por nós, publicaram uma matéria com a imagem original e falando sobre a Nadir Rio. Então, isso assim, para mim, isso foi uma experiência linda, maravilhosa. Mas por que do ponto de vista da estatística e da ciência de dados é feio? Porque eu não tenho como comprovar, eu não sei quantas pessoas decidiram ficar em casa por conta desse estímulo comportamental. Então, eu não tenho dados. Tá? Então, eu tenho assim um calorzinho no meu coração quando eu falo desse projeto, mas uma lacuna no meu cérebro, porque eu não tenho dados. O segundo é o feio. Não, é o mal. É o mal é quando não dá certo. Né? O nome é teste randomizado e controlado. Eu vou enfatizar a parte do teste. Nós estamos testando, não tem certeza que vai dar certo. Então, esse é um projeto que chama CDA 5. CDA é Certificado da Dívida Ativa. O nosso cliente foi a Secretaria de Fazenda. Né? A gente queria fazer um doutor estranho aqui. A gente queria... né, o fato relevante para a gente ser chamado para esse projeto é que os pequenos empresários, quando eles estão inscritos na dívida ativa, eles perdem o privilégio de optar pelo sistema simples de tributação. Então, dificulta a vida deles e nossa, como município também. Então, a gente tinha... a proposta era fazer com que eles voluntariamente regularizassem a situação e o nosso vetor, o nosso método de entrega... mensagens específicas para o contador, né? Existe um sistema próprio da Receita que o contador responsável pelo CNPJ acessa
para tratar dos assuntos lá daquele CNPJ. Então, no Simples Nacional, isso gera um... Agora foi demais, mas tudo bem, não volta não. Gera um pop-up e é dentro desse pop-up que a gente tinha a limitação de se comunicar com o contador. O universo que nós tínhamos era esse aqui, né? Os CNPJs todos que tinham certificados de dívida ativa. Aqui está relacionado por quantidade, mas, na verdade, o que me interessa é o total. E aí eu não fiz a amostragem, porque era pequeno o suficiente para eu usar a população como um todo. Então, a gente dividiu em 2 grupos. Um grupo recebeu a mensagem regular, que era o grupo de controle, e o outro grupo, quando o contador acessasse, ia receber uma mensagem com heurísticas, nudge, e esse era o grupo de tratamento. O resultado foi esse, ó, 17 no grupo de controle e 21 no grupo de tratamento. 21 eu sei que é maior que 17, mas é maior o suficiente para eu dizer que funcionou? Não é. Você calcula, faz todas aquelas continhas e você vê que o Z desse aí deu 0,7, ou seja, muito longe do 1,96, dentro da normalidade. Comprovando a hipótese nula, eu não posso dizer que o meu experimento NUDGE funcionou. Então, isso é chegar para o cliente e falar assim, foi mal. Agora o bom, terminar em grande estilo, né? Que é o projeto NUDGE Multas. Como é que eu estou de tempo? Já passou, estourou. Tá. Obrigado, ela fez uma carinha assim. O projeto NUDGE Multas, o nosso cliente foi a Sete Rio. O fato relevante aqui que a gente precisa lembrar é que multas de trânsito, elas prescrevem depois de 5 anos. Então, se você não ativamente cobrar essas multas atrasadas, elas acabam perdendo a validade. E a gente queria, né, estimular o cidadão a pagar sem necessidade de judicializar a dívida. Porque, às vezes, uma multa de trânsito de R$80, você vai gastar R$5.000 de custas judiciais para recuperar R$80. Isso não é vantajoso para ninguém. Então, o que nós fizemos? A gente enviou e-mails, né, para as pessoas que estavam nesse grupo. Eu sei, de fato, que algumas pessoas nessa plateia receberam algum desses e-mails. Não vou citar nomes. Mas, e aí, o que a gente fez? A gente pegou o nosso universo das multas passíveis de ação judicial, né, confrontou com as multas sendo pagas diariamente. Tem multas que estão sendo pagas na data certa, então elas estão fora desse universo. Tem multas que estão sendo pagas com atraso. Nessas multas que estão sendo pagas com atraso, eu identifiquei os contribuintes, os condutores de veículos que tinham cadastro no Carioca Digital, ou seja, que eu tinha acesso a eles por e-mail. Eu tinha o e-mail de todos eles. Esse é o meu grupo de tratamento. E aí eu sorteei aleatoriamente, dentro desse universo grande, um grupo de controle do mesmo tamanho. As bolinhas brancas são as pessoas que pagaram a multa no grupo de tratamento e as bolinhas pretas são as pessoas que pagaram a multa no grupo de controle. Confrontando os resultados, não, aqui é o que a gente fez, né? E quando eu digo a gente, é a parte da comportamental capitaneada pela Rafaela. Mandamos 3 e-mails, né, com uma régua temporal, começava ali no verdinho, você está aqui, depois ia para o amarelo, presta atenção, vermelho, a coisa está feia para o seu lado. Tá? Algumas heurísticas básicas que a gente salienta aqui, né? Pode mudar? Então, a urgência, a autoridade, ele é assinado pelo procurador-geral do município, facilidade, já vinha o link lá para você clicar e ir direto para onde você ia pagar sua multa. Então, tudo isso cheio de conhecimento da ciência comportamental. Aí os resultados foram muito melhores do que a gente podia imaginar. Vejam em azul o pagamento das multas no grupo de tratamento, em verde o pagamento de multas no grupo de controle. Sempre o tratamento estava acima, mas a pergunta é, está acima o suficiente para eu falar que foi um sucesso o experimento? E a resposta é sim. Está aqui, né? Você já conhece o teste bilateral. A gente queria 99% de confiabilidade, então o número mágico era 2,57. A gente obteve 129,23. A gente está muito longe. O experimento deu muito certo. Em termos de dinheiro, a gente conseguiu arrecadar mais de 14 milhões de reais só com esse experimento. E aí, fazendo uma projeção, né, direta, linear, a gente poderia ter colocado mais 17 milhões de reais para dentro se todos tivessem sido atingidos pelo NUDGE.
Então, para terminar, o que eu queria mostrar para vocês é a importância de você ter dados. A frase do William Deming, todo mundo que trabalha com dados sabe, né? Sem os dados, você é apenas uma pessoa com uma opinião. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu nem vou perguntar se pode fazer pergunta, porque a Marcela está olhando para mim com cara de brava. Mas, eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então, se alguém depois quiser me procurar para falar comigo, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, agora eu vou chamar a Marcela, economista da NAND Rio, que vai comandar a próxima mesa, certo? Acertei? Obrigado.